Fala galera, tudo bom? Meu nome é Davi Faula, integrante do programa de ensino tutorial da Engenharia Elétrica da UFMG. E nesse vídeo eu estou aqui com o professor Thiago de Oliveira, responsável pelo certificado de potência, para falar um pouco sobre o certificado e tirar alguma das dúvidas que alguns de vocês mandaram no nosso Instagram. Inclusive, o link de todas as nossas redes sociais, caso vocês queiram fazer algum contato ou acompanhar nossos projetos, está aqui na descrição. Bom, serão um total 5 perguntas e a primeira delas é: para você, o que o certificado de potência tem de diferencial e o que poderia atrair os alunos? Bom, primeiro, boa tarde, Davi, boa tarde todo mundo que vai olhar isso depois lá no YouTube, né? Então, o certificado de eletrônica de potência, né, não só o certificado, mas a área de eletrônica de potência como um todo, né, é uma área que eu acho que, do ponto de vista de diferencial que pode atrair alunos, é muito do ponto de vista da aplicação que ela tem, né, onde que ela atua dentro do nosso setor de engenharia, do nosso mundo, né? Então, a eletrônica de potência em si, o certificado carrega isso aí, ela é uma das tecnologias mais importantes que a gente tem hoje dentro do nosso mundo, né? Basicamente, a gente não consegue falar hoje de IoT, de energia renovável, de eletrônicos de consumo, de eletrodomésticos inteligentes, e além disso, outras aplicações, por exemplo, iluminação por estado sólido, né, iluminação a LED, que é tão comum para a gente, sem falar de eletrônica de potência, né? E por quê? Porque por trás da área de eletrônica de potência, a gente basicamente faz o estudo do projeto e da aplicação de conversores estáticos de potência. Eu sei que para a maioria das pessoas, quando a gente fala que o conversor estático de potência é uma das coisas mais importantes do mundo hoje, fica um pouco estranho, porque quando fala de coisas importantes na eletrônica, o pessoal pensa lá de TI, né, tablet, celular, comunicação, Arduino, Raspberry e tudo mais. Mas a questão é que todo mundo tem que pensar assim, esses conversores são uma tecnologia invisível, né? É uma tecnologia que basicamente funciona para pegar uma forma de energia elétrica, converter para outra de uma forma eficiente, com baixo custo, com baixo volume. Então, quando você pensa no seu tablet, né, uma das coisas mais importantes que tem do ponto de vista de tecnologia por dentro do tablet são as fontes de alimentação e os reguladores de tensão muito eficientes que permitem que você consiga fazer todas as funções do seu equipamento sem consumir toda a energia da sua bateria, manter uma autonomia boa, né? Pensando no mesmo sentido de você ter uma boa autonomia e miniaturização, você vai falar de wearables, né? Celular, smartwatch, por aí vai. E aí você vai para todas as áreas, né? Hoje você vai falar de energia fotovoltaica, você tem um conversor que vai pegar a energia CC do painel, adaptar, controlar, embutir inteligência para você colocar isso na rede. Então tudo isso tem eletrônica de potência, né? E o certificado, o que a gente faz é estudar isso, né? Então a gente tem um ramo muito forte que vem da história do UFMG como um centro de excelência em eletrônica de potência, né, com vários laboratórios de pesquisa nessa linha, né, que vai ensinar os alunos de graduação a parte básica da eletrônica de potência, de acionamentos elétricos, como projetar esses equipamentos, como fazer projetos eficientes de fontes CC e CA, né? E também as suas aplicações, né? Então eu acho que o grande diferencial são essa aplicação. E quando você olha para o futuro e vê o que está chegando para a gente, nós estamos falando de veículos elétricos, mais energia renovável nas nossas casas, nossas empresas, IoT, né? Então carrega a parte de alimentação para esse lado. Você tem indústria 4.0 com mais inteligência, e a inteligência precisa de um operador inteligente dentro das indústrias, que é um conversor eletrônico inteligente, né? Você tem aplicação de eletrônica de potência hoje chegando na rede elétrica, transmissão, distribuição, para embutir inteligência e mais controle nessas linhas. Então a gente está vendo a nossa área crescer de uma forma muito rápida, com muitas novas aplicações e mais tecnologias, e a gente está começando a integrar mais outras coisas de eletrônica, como comunicação, inteligência, otimização dentro da eletrônica, e isso mostra que a área está crescendo, ela não está morrendo. Então tem uma demanda muito forte e o Brasil tem possibilidade para caminhar para esse lado, né? Não só pelo mercado consumidor, mas também porque a gente tem centros de excelência em eletrônica de potência. Então, acho que isso é um bom atrativo, né? Óbvio, se a gente olhar hoje, você pegar a grade do certificado de eletrônica de potência hoje, você vai ver uma grade muito focada para o setor elétrico, como suporte ao setor elétrico e a parte industrial, né? E o porquê disso é porque o certificado foi montado em 2001, que o cenário era totalmente diferente, teve algumas modificações, mas ele não foi atualizado no seu integral, né?
Mas com essas novas frentes, né, veículos elétricos chegando e energia renovável, a gente, né, a linha de professores, a gente olha para o certificado, a gente já vai aproveitar agora que vai ter algumas reformas, né, onde no momento a gente pode fazer as modificações, para tentar atualizar um pouco a grade para essas novas frentes, né? E além disso, a gente tem hoje para os alunos que querem, por exemplo, se tivesse especializado em algo muito na fronteira, um cutting edge mesmo de tecnologia, todo aluno de graduação em qualquer certificado pode puxar matérias da pós-graduação, que lá a gente já tem matérias trabalhando com energia, com geração distribuída, micro-redes, transformador de estado sólido, armazenamento de baterias, de diferentes tecnologias. A gente tem tudo isso já disponível no FMG que os alunos podem puxar. Então, basicamente, resumindo, né, eu vejo que é uma área que está crescendo, uma área que é importante, que precisa de gente qualificada, que a gente consegue formar muito bem, tem mercado, e o mercado está cada vez mais sendo impulsionado por essas novas tecnologias e novos cenários. E eu acho que isso tem atraído bastante aluno, né? E eu acho que vai atrair mais no futuro. E tem uma data para essa atualização no plano a gente discute muito isso, mas o problema é o seguinte, porque certificado fechado, para você atualizar as grades, você precisa de uma reforma curricular, né? Vai ter uma nos próximos, não sei se vai ser agora, se vai ser nos próximos 3 anos, por causa de mudanças que o governo exigiu para o colegiado de engenharia elétrica, e a gente provavelmente vai aproveitar para primeiro limpar, porque teve muitas disciplinas que são interessantes, sim, mas o professor aposentou e não teve ninguém para repor. Então, por exemplo, sistemas elétricos industriais, que é uma área extremamente interessante, mas não tem hoje ninguém ofertando. Talvez mantenha, porque se alguém chegar é uma área importante, mas tem algumas outras disciplinas que já não existem mais. A gente pode limpar isso aí e começar a colocar, pelo menos do ponto de vista de nome, né, para a gente poder ofertar depois, algo mais nessa linha de renováveis, de veículos elétricos já tem, alguma coisa nessas linhas mais atuais para a gente poder trazer. Achei legal, achei interessante. Bom, a segunda pergunta é: o que uma pessoa que busca o certificado pode fazer para se tornar um bom profissional? Isso além da faculdade, por exemplo, algum curso à parte, algum grupo de extensão, até mesmo depois de formado. Eu fazer um comentário, eu vi essa pergunta que você mandou antes, né, mas assim, porque isso é independente do certificado. Obviamente que dentro do certificado, você, lógico, vai procurar especializações, seja ao longo da sua graduação ou após a graduação, né, podendo ser até uma pós-graduação em si, né, um stricto sensu, para você se especializar, mas aí dentro de um ramo que você se interessa mais. Mas uma coisa que eu acho que é importante é o seguinte: independente do certificado ou do curso, né, para você se tornar um bom profissional e realmente criar relevância no mercado de trabalho, você tem que ter algumas coisas em mente, né? Primeiro que é o seguinte: nenhuma faculdade, seja o FMG, seja qualquer outra, ela te ensina a ser só com as aulas, melhor dizendo, né, só com quem te oferece de créditos obrigatórios, te ensina a ser um profissional. Isso pode ser até contraditório, mas eu vou explicar. Porque é o seguinte: o que a gente oferece como universidade é o seguinte: a gente oferece para vocês um conteúdo, uma conceituação teórica muito sólida. A UFMG é muito boa nisso. Então, o aluno que sai de lá, ele realmente entende as bases da engenharia. Então, isso aí é muito importante. E, além disso, a gente dá para vocês ferramentas. Então, essas ferramentas são tecnológicas, conceituais e metodológicas, para vocês poderem resolver problemas nesse ramo, no caso engenharia e no caso certificado eletrônica de potência. Agora, para você ser um profissional, não adianta você ter só conhecimento geral do mercado, uma visão geral do mercado e uma boa caixa de ferramentas. Você tem que saber aplicar aquilo em diferentes cenários, conseguir levantar dados de cenários onde você não tem a totalidade das informações. Isso só vem com trabalho, só vem com experiência, né? Então, quando você pergunta o que eu posso fazer durante a minha graduação ou pós ela para me tornar um bom profissional, é criar experiência, é você procurar atividades que vão te agregar em melhores habilidades, melhores competências e vivência, né? Algumas dessas coisas a gente consegue ofertar dentro da universidade, outras não, né? O que a gente pode fazer? Então, a primeira coisa para os alunos que vão nos ver: não sejam passivos, né? Então, aquele aluno que a grande maioria, que vai para a faculdade e se esforça, faz os exercícios, faz as provas, faz os planos, faz as disciplinas, mas volta para casa para jogar Fortnite, tá perdendo tempo, né? Não que isso seja ruim, né? Mas assim, tá perdendo tempo porque você tá perdendo a oportunidade de se engajar na universidade e criar mais habilidades e mais competências e sair já um profissional um pouco mais pronto, ou um profissional que, quando chega numa empresa, sabe os caminhos a serem trilhados para
criar essa experiência, se tornar um profissional pleno mesmo, né? Então, o que você pode fazer dentro da universidade? Dentro da universidade, você pode se engajar com atividades que vão te levar a resolver problemas fora do simulador, digamos assim. Dentro de uma aula, a gente pode até ter uma metodologia ativa, onde eu vou te dar um projeto e tal, que é muito importante, mas eu tô pegando a sua mão, né? Então, eu tô te levando a caminhos que eu já trilhei, que eu já sei que são importantes, e você não tá fazendo isso por si só. Então, se você tiver uma atividade que te desafia a buscar soluções, mesmo que com orientação de um professor, que é obviamente importante, aquilo é muito valioso. Então, isso aí, o que temos nisso aí? A gente tem as iniciações científicas, né? Então, é interessante você conversar com os professores e falar, olha, você tem alguma iniciação científica na área que te interessa, né? Ou quais são as áreas, até para você conhecer o que tem, né? Fazer extensão, né? A gente não, infelizmente na engenharia a gente não tem esse costume de fazer muitos projetos de extensão, mas existem alguns, sejam de tutoria, né? Como o CIPMOI, por exemplo, que não é bem eletrônica de potência, mas é interessante, né? Mas tem os projetos de extensão de várias filosofias de extensão, seja de consultoria, suporte à empresa, seja algo mais social. É interessante, né? Buscar essas oportunidades. Caso não tenha, porque são vagas, essas duas coisas têm vagas limitadas, projetos e tudo mais, nada impede do aluno falar, olha, eu estou me conhecendo, eu acho que eu me interesso para a linha, por exemplo, de renováveis, por que não fazer um projeto orientado? Um projeto orientado é uma disciplina que você propõe um projeto com orientação de um professor durante uns 6 meses, não até, pode até, acho que posso estar errado, mas pode ser até 1 ano, onde você vai desenvolver um projeto, e é muito próximo, né, dadas as devidas proporções, a uma iniciação científica. É interessante, porque vale crédito e te obriga a trabalhar conceitualmente e praticamente numa coisa que te interessa. É até uma forma de você entender se aquilo é um ramo que te interessa, né? Então, dentro da universidade a gente tem isso. Outras coisas que são importantes dentro da universidade, são até do ponto de vista de ensino, são as oportunidades de matérias fora da engenharia, porque um profissional não é só um cara que sabe engenharia, é um cara que tem noção de trabalho em grupo, um cara que tem noção de marketing, que tem noção de gestão de empresas, de economia, de lidar com dinheiro, de gestão de projetos. E algumas dessas coisas tem na grade da engenharia como um todo, mas algumas não. Então, nada te impede de... Independente se você vai aproveitar créditos disso, isso não é relevante. O relevante é o conhecimento. Então, fazer você crescer, né? Vai lá na economia, vai nas ciências humanas, tenta montar um portfólio de matérias que vai te dar um conhecimento, mesmo que básico, de coisas que vão ser importantes para você como profissional depois. E fora da engenharia, ainda como graduação, coisa que é crucial é fazer estágio. Vocês têm que fazer estágio, obrigatório, não obrigatório. O maior tempo que vocês passarem dentro do mercado de trabalho é valoroso demais, porque o que o mercado de trabalho vai te dar no dia a dia, nem que seja aquela atividade bem enfadonha de lidar com papelada, aquela coisa, aquilo é o dia a dia do mercado de trabalho. A gente não consegue simular isso dentro da universidade. Então é importante os alunos fazerem estágio o máximo possível. Lógico, aqueles que querem empreender têm que focar em escolher estágios, né, que vão trazer aquela vivência importante de empresa para eles, né? Mas é muito importante. E aí eu vou chamar a atenção que quando você faz o estágio, o foco, apesar de que pode ser contraintuitivo, não é no valor da bolsa que o estágio paga. É lógico que ganhar dinheiro é bom, né? Principalmente quando você é jovem. Mas o valor da bolsa é irrisório perto do que você vai ganhar como profissional depois, em poucos anos depois. O valor que você tem tirado no estágio é o conhecimento que você tem. Então, às vezes, empresas menores que têm bolsas menores, elas vão te dar uma oportunidade de trabalhar com diversas frentes que vai te dar mais conhecimento e vai te agregar mais valor como profissional do que uma empresa gigante, onde você vai ficar mexendo no Excel o dia inteiro, né? Então, tem que ponderar isso. O estágio é uma disciplina, né? É algo onde você vai aprender alguma coisa. Então, basicamente, como profissional é isso. E aí, uma vez que você escolheu, né, saiu da universidade, você já escolheu o que você quer fazer, já está no mercado de trabalho, já sabe o que você quer fazer do ponto de vista de ramo, aí sim, aí você vai procurar especializações, seja um lato sensu, onde você vai especializar numa coisa muito pequenininha, e se você tiver interesse em trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, que é um ramo dentro de todo o mar que a engenharia tem, aí sim, o mestrado e o doutorado vale a pena, né? Mas... Tem que chamar atenção, mestrado e doutorado é para quem quer mexer com pesquisa e desenvolvimento. E os lato sensu é para especializar em coisas mais de mercado mesmo. Né? E é buscar isso aí e estudar o máximo possível. Bacana. E continuando nesse tema, numa escala de 0 a 10, qual é a dificuldade de se manter atualizado nesse ramo? Sendo 0 muito fácil e 10 muito difícil. Pois é, a eletrônica de potência,
a gente não entrou em detalhes aqui, né, mas é uma área que tem, assim como a engenharia elétrica, né, é uma área que tem vários ramos. Você pode formar em eletrônica de potência e trabalhar em várias frentes, seja chão de fábrica, como manutenção e projetos industriais, seja pesquisa e desenvolvimento, seja integração, né, aplicação, sei lá. Tem várias frentes. Aí cada uma delas tem uma exigência. Vou dar um exemplo. Se você for pensar em indústria, por exemplo, a Vale, a Gerdau, que são indústrias pesadas que usam eletrônica de potência como atuação dentro dos processos industriais, e o engenheiro lá dentro vai trabalhar mais na frente de projetos, de comissionamento, manutenção, essas coisas, né? Essa área é uma área que é muito conservadora, porque ela não pode se dar o luxo de incorporar tecnologias muito novas, porque um erro, um mau funcionamento custa muito dinheiro, né? Então são indústrias que evoluem muito lentamente. Apesar de que a gente está agora na Revolução 4.0, que pode ter um balanço da indústria, né? Mas demora para ter essas revoluções, né? Não é um processo mais gradual. Ali, o profissional precisa se atualizar, obviamente, mas as inovações vão chegar em pacotes de tempos em tempos. Então, você não precisa ficar você não precisa saber hoje que está chegando um novo componente, que daqui a 10 anos vai ficar interessante, porque não é relevante para você, e você usar aquilo mais uma caixinha, né? Essas tecnologias muito novas, você tem tempo para se atualizar. Agora, se você trabalha já com integração, por exemplo, né? Você está vendo equipamentos novos chegando o tempo todo, tecnologias novas chegando o tempo todo, por exemplo, na área de renováveis, e você tem que incorporar aquilo nos seus projetos, né? Se você trabalha com pesquisa e desenvolvimento, você tem que estar atualizado todo dia, porque lá fora os seus concorrentes já estão produzindo, usando tecnologias que vão chegar para você daqui a 5 anos, então você tem que estar atualizado hoje. Então isso depende, né? Depende muito do ramo. Agora, se eu pegar uma média, né, a eletrônica evolui muito mais rápido do que a elétrica em geral, assim, o sistema elétrico, dizendo, né? Um pouco menos rápido que a TI, né? Então, se eu for pegar uma média, pensando assim, 0, algo que não mexe, né? Algo totalmente consolidado, e 10, TI, que muda quase todo dia. Eu botaria ali eletrônica de potência entre 7 e 8, né? Algo que você tem que estar atualizado na média, mas as evoluções são rápidas, mas não tão rápidas assim. Você não precisa ter... Amanhã você não está desatualizado. Você pode se atualizar um pouco mais gradualmente. E agora a quarta pergunta é sobre futuro. Você acha que é uma área promissora? Você já tocou nesse ponto, mas falando agora cientificamente e industrialmente. E como que é o mercado, a projeção salarial? Então, beleza. Assim, do ponto de vista de área promissora, obviamente, eu sou suspeito para falar, né? Sim, é uma área muito promissora, é uma área que está crescendo tanto de aplicação quanto de tecnologia. A gente está vendo muita tecnologia chegando nova, muita aplicação nova, e a gente tem uma demanda de pesquisa tecnológica, tanto que, se for ver, dentro da área de hardware, dentro do UFMG, o que se faz é pesquisa em eletrônica de potência. Nos laboratórios do GAP, onde eu sou um dos coordenadores, no Tesla, lá do professor Braz, e no LCCE, do professor Vitor. A gente faz pesquisa em eletrônica de potência, né? Então é uma área que tem muita demanda de pesquisa tecnológica em várias frentes, né? E de aplicação também. Então é um mercado que está se abrindo, não está se fechando, tem em plena expansão. Então eu acho que é uma área, tanto cientificamente quanto industrialmente, que não vai faltar demanda, né? Lógico que as demandas são variadas, eu vou responder na próxima pergunta, né? Mas vão dependendo do setor, né? Do ponto de vista de mercado, aí é uma questão interessante, até pensando amplamente. Uma coisa é você falar de mercado brasileiro ou mineiro, outra coisa é falar de mercado mundial. E uma coisa assim, vocês, né, que estão formando no UFMG, vocês estão sendo preparados para atuar em qualquer país do mundo, em qualquer empresa do mundo. Eu não estou falando isso de demagogia. A maioria dos nossos alunos trabalham onde quiserem, né? Eu tenho exemplos do meu laboratório de alunos que fizeram, que a gente tem mais contato com a pós-graduação, né? Os alunos são mais próximos. Então, os alunos que saíram do nosso laboratório, que hoje estão na França fazendo pesquisa, tem alunos que estão trabalhando em empresas do mundo inteiro, colegas de graduação que formaram comigo há uns 10 a 15 anos atrás, que trabalham hoje, né, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, em geral. Então, e obviamente dentro do Brasil, né, tem cara que trabalha em todos os estados. Então, vocês não estão presos ao nosso mercado, vocês estão, lógico, vocês podem galgar oportunidades em qualquer lugar. Isso é bom porque se aqui ficar ruim, como agora está muito ruim, vocês podem procurar outros lugares, né? Agora, vamos falar do mercado brasileiro, que talvez seja mais fácil, porque no mundo, né, você tem tantas oportunidades e de vários níveis tecnológicos que é difícil de falar. Mas no brasileiro, qual que é o cenário que nós temos hoje?
né? Eu não vou focar no mineiro porque também é muito pouco, né? Mas o que temos hoje de contratação de pessoas de eletrônica de potência, você tem basicamente 3 linhas. A primeira linha, que é aquela que é comum para a gente, são as indústrias de commodities, né? Então você pega uma Vale, uma Gerdau, uma Usiminas, a Arcelor, elas vão precisar de gente de eletrônica de potência para dar suporte às atuações. Acionamentos elétricos. Então você ter um conversor que aciona uma máquina dentro de um processo industrial, você precisa de alguém para fazer o projeto, o comissionamento, o dimensionamento, você precisa de profissionais de empresas paralelas, né, que vão fazer a prospecção, vão fazer a engenharia de aplicação, né, você tem que ter a manutenção. Então você tem empresas, essas grandes empresas e as empresas que fornecem serviços para elas, empregando gente de eletrônica de potência, principalmente na área de drives, né, que é acionamento de máquinas, né, tanto inversores quanto retificadores. Essa é uma área que tem uma demanda, é uma área que, como lida com empresas muito grandes, né, e empresas médias, né, que tem uma projeção salarial um pouco maior, mais próximo do piso, né, do CREA, né, então não necessariamente vai ganhar o piso, tá? Uma coisa que vamos ser bem realistas. O salário médio de engenharia no Brasil é R$3.000, R$3.000, R$4.000, bem abaixo do piso. É a realidade. Lógico que se você trabalha com empresas muito grandes que precisam de engenheiros assinando projetos de responsabilidade técnica, você vai ter salários mais próximos do piso, lá nos R$8.000, mas na realidade é alguma coisa que vai estar nesse meio do caminho, né? Mas essas empresas pagam mais. O problema é que essas são empresas muito grandes e muito expostas ao cenário macroeconômico das commodities. Então, agora, nesse momento, a gente está muito mal, né? Desde 2008 tem uma crise muito forte, juntou com a pandemia, apesar de que agora as commodities estão voltando a subir, mas as oportunidades nesses setores sofreram um baque muito grande, então você pode até não ter uma redução de salário, mas você tem uma redução de oportunidades, né? Mas essa sempre foi uma grande pregadora no Brasil. Agora, recentemente você tem outras frentes crescendo de certa forma. Você tem hoje, com a energia renovável, você tem um crescimento muito grande de integradoras, né? Em Minas Gerais surgiu integradoras, né, dar e vender, e elas estão empregando gente de eletrônica de potência, porque você tem que fazer projetos dessas linhas de integração e ter um pouco mais de conhecimento, né? Tem muitas startups que estão surgindo para dar serviços para isso, talvez um pouco mais na área de tecnologia, de TI e tal, mas nessa interface. Até tem algumas que surgiram no nosso laboratório. Só que essas são empresas que são pequenas, né? Vão empregar muita gente porque são muitas, mas como elas são pequenas, as oportunidades salariais também são menores, né? Eu não vou te falar um valor, porque eu realmente não estou atualizado nesse ponto, mas são empresas que vão te contratar ou como PJ ou como analista, vão te pagar um pouco menos, tem oportunidade de crescer, porque se essas empresas explodem, você pode, e você é uma pessoa crucial nela, você cresce junto, né? Mas hoje, essas empresas vão pagar pouco, né? Como toda startup, ultimamente está pagando, né? E outra linha é a linha de P&D. Né? No Brasil, a gente tem empresas que desenvolvem equipamentos, basicamente, você tem a parte de drives e retificadores industriais, tem empresas que desenvolvem isso, você tem e aí grandes empresas também, você tem no Brasil, aqui em Belo Horizonte, você tem a GE, você tem a ABB, né, que desenvolvem drives próprios, né, e empregam gente nessa linha. Você tem drive é um equipamento para acionar máquinas. Ah, sim. Entendeu? Que é a grande aplicação de hidrogênio de potência hoje, por causa da área industrial. E no Brasil, aqui na região de Belo Horizonte, você tem a ABB, que é uma grande empresa multinacional, e a GE, que desenvolvem esses serviços, né? Então, você tem essa oportunidade, né? Como elas são empresas muito grandes, também o salário mais próximo do piso. Você tem empresas de médio porte, né? Que são, por exemplo, que fabricam conversores fotovoltaicos, né? Não aqui em Belo Horizonte, mas Santa Catarina e São Paulo. Aqui você tem empresas de no-break, são empresas médias, né? Então vão te pagar entre essas startups e o piso, né? Então você vai estar ali alguma coisa entre 5 e 8 mil reais de salário. E também temos as grandes empresas de desenvolvimento, que no Brasil você tem basicamente a WEG, que é a gigante, né? E você tem a Schultz, você tem algumas lá em Santa Catarina que desenvolvem equipamentos para várias áreas de eletrônica de potência e são grandes empresas mundiais, né? Que também tem uma oportunidade de salário maior, mas é uma empresa, né? Então o cenário é esse, assim, não é um cenário onde você vai rachar de ganhar dinheiro, né? Mas não destoa da engenharia. Você talvez
se você for empreender dentro de uma área mais TI, hoje você tem oportunidade de crescer muito rápido. Mas na média, a engenharia elétrica paga o que a engenharia eletrônica de potência paga. Então, você tem oportunidades, né, aqui no Brasil você tem um pouco mais restritos, são basicamente essas 3 linhas que você pode atuar, tirando a pesquisa e ser professor, né? Mas isso não é o que todo mundo pensa. Mas se você for ver o resto da engenharia elétrica, é mais ou menos isso também. Então a gente não fica muito atrasado e defasado em relação salarial às outras linhas, não. É mais ou menos todo mundo no mesmo barco. Não vai ter um grande diferencial salarial, e as oportunidades são plenas, assim como você tem na área de sistemas elétricos, de controle, por aí vai, né? Sim. Só esqueci de falar uma coisa. Dentro dessa linha de trabalho, você tem também algumas dessas tipos de empresas que são integradoras. No Brasil, você tem tanto essas empresas que estão vindo trazer serviços de concessionária, né, como a Engie e a Vinci também, de certa forma. Mas você tem também a Schneider, você tem a GE, que são empresas de aplicação, né, de projeto e aplicação, que também trabalham nessa linha. Essas grandes empresas, como eu comentei anteriormente, são empresas que têm oportunidade de pagar salários maiores, né? Então, normalmente, você espera salários maiores nessas empresas. Bom, agora a última pergunta é mais para saber quais são as dúvidas que outros alunos chegam a você e fazem. Pois é. Eu vou responder isso puxando a orelha dos alunos, porque é o seguinte, eu sou o tutor do certificado, vai fazer uns 4 para 5 anos. Desde que eu cheguei, basicamente, na UFMG como professor, eu assumi isso aí. E antes de mim era um outro professor do meu grupo, que eu lembro, né, que foi até coordenador do curso. E basicamente, nesse período, uma meia dúzia de alunos veio conversar comigo sobre o certificado e nenhum deles sobre orientação para fazer o certificado. Eram basicamente alunos que vieram assim, olha, eu estou para formar semestre que vem e eu preciso aproveitar algumas matérias que não estão na grade. A gente não faz isso não, tá? Mas, ou seja, problemas. Então, isso é meio negativo, porque os alunos têm um volume de alunos interessante fazendo o certificado, mas eles não vêm procurar orientação. Talvez pelo fato do certificado ser fechado, você só marca uma caixinha e tá nele, né? Não sei por que não tem essa orientação. É extremamente importante os alunos que se interessem em fazer qualquer área da engenharia elétrica conversarem com os tutores certificados, porque a gente consegue falar, independente do nível, tá? O cara pode estar lá no primeiro semestre, lá no ISEX, ou no começo da engenharia, não importa. Conversa, porque a ideia é que a gente possa te orientar a como trilhar o curso, quais são essas linhas, essa conversa que a gente está tendo aqui, de quais são as linhas, as oportunidades de mercado, o que pode fazer. E uma coisa que é muito importante é o seguinte, o curso de engenharia elétrica tem tanta optativa e tanta possibilidade que mesmo o certificado sendo fechado, ou seja, tem uma grade de disciplinas bem fechada lá, o G3 no caso, você pode combinar algumas disciplinas do G3 e um plano de disciplinas do G9, que é a optativa geral, mais disciplinas fora da engenharia, para você dar ao aluno o perfil que ele quiser. Então, mesmo sendo um certificado fechado, você pode personalizar a sua formação para se tornar um profissional com habilidades e competências mais direcionadas para o que você quer fazer como profissional. E se você não fizer isso conversando com o tutor, é muito difícil fazer sozinho, né? Muitas vezes o aluno chega e, às vezes, essa matéria eu ouvi falar que é interessante ou que ela é fácil, vai pegando matéria como se fosse bala numa loja, né? E isso não é interessante, porque você começa a pegar conteúdo que não te agrega, você vai ter formação que é interessante, mas não te leva a lugar nenhum, e aí, no final das contas, você tá perdendo tempo de se aprimorar e de se especializar no mercado de trabalho, que é muito importante. O mercado de trabalho é muito competitivo, mesmo você tendo um diploma pesado, como um diploma do FMG, o diploma é só um papel, né? Ele atesta um conhecimento, e se esse conhecimento não for demonstrado depois, o papel não vale nada, né? Então é importante sempre você se orientar e ter uma maturidade de que o curso esse curso que vocês estão fazendo de engenharia é um curso que tem que ser levado como se sua vida dependesse dele, porque na prática vai depender depois, né? Então não é um curso aleatório, é aquilo que está te preparando para os próximos 35 anos da sua vida. Então leve a sério, né? Converse, se oriente, aproveite as oportunidades que realmente isso faz uma diferença muito grande. Beleza? Obrigado. Agora, uma outra pergunta que é mais minha. Você citou que você é o coordenador do GAP. Teriam vagas agora? Pois é, o GAP é um grupo de pesquisa, né? Chama o grupo de eletrônica de potência, né? O grupo mais antigo. Tem outros, né? E a iniciação
você tem duas formas de fazer iniciação. Tem iniciação voluntária, né? Eu particularmente, é uma possibilidade, mas eu acho que, assim, acaba tirando um pouco a obrigatoriedade das coisas e não é sempre que funciona para os dois lados, né? Então a iniciação depende de duas coisas, depende de bolsa, depende de projeto. Bolsa hoje é muito difícil, né? Não precisa nem comentar o cenário que nós estamos vivendo, e alguns projetos. Então, no caso do GAP em si, nós estamos fechando um projeto, a gente foi pego no meio da pandemia, nessa renovação de projeto, onde a gente teria 3 bolsas. Então, hoje não tem nenhuma, pode ser que tenha daqui a pouco, por causa desse projeto, mas aí eu não posso garantir nada, né? Existem, por exemplo, no Tesla, que já tem vários projetos em andamento já, né? Tem algumas bolsas, inclusive tem, eu não consigo afirmar, porque eu não vejo a planilha, mas quem tiver interesse pode procurar o professor Braz ou o professor Igor para conversar sobre isso aí. Tem um projeto institucional muito interessante acontecendo na FMG, que é o projeto Oasis, que a ideia é transformar o campus numa certa proporção, né, numa mini rede. Uma mini rede é basicamente uma rede elétrica que você tem geração e armazenamento locais. A ideia é a gente se tornar um pouco mais independente. Não é pleno, porque a gente não consegue tirar o FMG da CEMIG, né, porque é uma potência muito grande, mas a gente vai fazer isso numa pequena parcela, né? E é um projeto que já está caminhando há um ano, mas está começando a ter tração agora. Tem algumas oportunidades de iniciação nessa linha, só que eu não estou atualizado no que está disponível. Mas quem se interessar, procure o professor Braz e o professor Igor, que eles podem falar como é que está rolando a coisa e direcionar para os professores que têm essas oportunidades. Eu participo do projeto, mas a minha equipe em si, eu não acredito que a gente não está com uma oportunidade de estágio, de iniciação científica. A gente está com alguma oportunidade de pós-doutorado, que é fora do escopo aqui, né? Mas assim, tem algumas oportunidades, mas tem que conversar com os professores, porque isso depende muito de projetos individuais, não é uma coisa ampla, né? Abre-se os programas de iniciação científica, mas realmente as restrições estão muito grandes. Então, na engenharia mesmo, as bolsas estão indo para poucos professores, né? Então, mas mesmo assim, tendo isso, quando saem esses editais, se o aluno tiver interesse, o edital é público, então você consegue ver quem ganhou a bolsa e ir atrás dele. Lógico que é importante isso aí um pouco antes, né? Mas tá lá público para todo mundo saber como é que funciona. E, por exemplo, você citou que talvez tenha esse projeto do GAP aí que seja aprovado. Se ele for aprovado, você vai procurar alunos de que período? Por exemplo, eu estou no terceiro. Olha, depende muito do que a gente vai, na hora que a gente fazer a montagem dos planos de trabalho, porque assim, para mexer com eletrônica de potência, pela experiência que eu já tive com alunos de iniciação voluntária, e que o grupo também já teve, é importante o aluno ter feito eletrônica de potência ou ter uma experiência técnica, né, de curso técnico. Porque senão fica um conjunto de informações muito grande para estudar sozinho e não dá tempo do aluno desenvolver os trabalhos que a gente precisa, né? Então aí é mais 7º período, 8º período. Agora, dependendo do que a gente precisa, por exemplo, se eu precisar olha, eu vou desenvolver uma ferramenta computacional, preciso fazer uma programação, uma modelagem, aí dá para pegar aluno de níveis mais baixos, de 3º, 4º, né? Então depende muito do trabalho, né? Hoje eu não consigo te responder, porque a gente ainda não definiu os planos de trabalho de onde a gente vai aplicar esses alunos. Mas normalmente quando a gente tiver essas oportunidades, se a gente tiver já um candidato que a gente conhece que vai atuar bem ali, a gente já indica ele, e se tiver vagas em aberto, a gente manda na lista da elétrica para fazer uma seleção. É basicamente assim que é o processo. Obrigado. Então, acho que foi isso. Essas foram as respostas das perguntas que a gente recebeu e selecionou. Se você tem alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários, ou então manda nas redes sociais do PET. E eu queria agradecer muito ao professor que se disponibilizou, perdeu um pouco do seu tempo para fazer essa entrevista. E é isso. Você tem algum recado para dar para os alunos? Esse momento vai passar, segurem aí, se dediquem ao curso, vale a pena. E daqui a pouco nós estamos de volta presencialmente na vida normal. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade, pela iniciativa, que eu acho importante. E estamos aí, qualquer dúvida, podem me procurar, o meu contato está disponível para todo mundo, né? Se quiser também conhecer um pouco mais sobre o GAP, né, fazer uma propaganda, a gente tem um site que é o gep.eng, de engenharia.fmg.br,
Lá vocês têm as informações todas sobre o grupo de pesquisa, nas linhas que a gente trabalha, os nossos trabalhos publicados e também o contato de todos os professores que fazem parte do grupo. Beleza? Beleza. Obrigado. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas em relação a outros certificados, a gente vai estar fazendo uma entrevista com cada responsável dos 10 certificados principais. A gente está elaborando muito material sobre isso no nosso site, porque é um tema que não é muito explicado para a gente quando a gente chega na graduação de engenharia elétrica. E é isso. Se você gostou, compartilhe o vídeo e deixa o like. Obrigado.